Bom dia a todos. Hoje, dia 26 de março de 2020, uma manhã de quinta-feira, e eu quero fazer esse vídeo até mesmo para que eu possa encaminhar aos meus amigos, porque muitas pessoas me ligam, né, e pedem as explicações sobre essa questão de coronavírus. Eu objetivei fazer esse vídeo para que possa chegar em muitas pessoas. Sou profissional da área de saúde, sou farmacêutico. Nós temos uma rede de laboratórios, a Biolabor, no Paraná. E agora nós estamos, passando essa pandemia do vírus, do coronavírus. Eu vou passar algumas informações que são informações que eu pesquisei junto aos maiores infectologistas do país e também no mundo, e algumas informações que são pessoais minhas, tá? Eu acredito na pandemia, eu acredito que é um momento muito difícil, um momento em que nós temos que refletir muito sobre as decisões que devem ser tomadas. Eu defendo sim a questão do isolamento social, o afastamento social. Isso é importante, porque quando nós fazemos o afastamento social, ele é importante para que muitas pessoas não venham ser infectadas pelo vírus num único momento. Consequentemente, você não tem um pico elevado de pessoas com o coronavírus, e isso não vai gerar uma concentração de pessoas dentro dos nossos leitos hospitalares, ou seja, não existe uma infecção em massa, do vírus propriamente dito. Até porque eu acredito que nós não estamos preparados, o Brasil não está preparado para uma infecção viral em massa. Então, o objetivo de se fazer esse afastamento social, ele é importante nesse primeiro momento. Porém, eu refletindo sobre isso, primeiramente, para que isso funcione, nós teríamos que ficar em afastamento social 4 meses. Por quê? Aí poucas pessoas pegariam e nós não teríamos o reflexo dessa pandemia, o reflexo dessa infecção de massa em milhares de pessoas. Agora, parar 4 meses, isso é uma grande preocupação. Quantos estariam preparados para isso? Quantas empresas estariam preparadas para isso? Até porque eu acredito que nós precisamos criar a imunização para isso. Nós estamos em março, o Brasil está para entrar no inverno, nós que estamos no sul, no Paraná, nosso inverno começa em maio, a intensidade seria maio, junho e julho. Nós estamos ainda 4 meses antes do término do nosso inverno. Essa é a preocupação. Então, eu defendo a opinião que nós precisamos fazer sim o isolamento. De quem? Dos grupos de risco. Quem são grupos de risco? São os idosos, são as pessoas portadoras de alguns tipos de patologia, que é o caso de insuficiência renal, pacientes com a diabetes descompensada, pacientes com problemas respiratórios, sejam DPOC, enfim, problemas respiratórios. Essas pessoas são as pessoas que têm que ficar em isolamento total. Essas são as pessoas que precisam ficar isoladas. Ou seja, nós precisamos seguir alguns países que adotaram essa medida. A gente pega, por exemplo, Israel. Teve uma morte, mas eles isolaram quem? Os grupos de risco. Nós pegamos o Japão. O Japão, somente os grupos de riscos estão isolados, porque acredita-se que, até pelos índices de mortes, crianças, jovens e pessoas até os 50 anos, pouquíssimas pessoas foram infectadas e morreram. As que morreram são os grupos de risco. Então, essas pessoas de grupo de risco, elas precisariam necessariamente ter o isolamento social. Isso é fato. Defendo uma opinião que nós precisaríamos trancar a entrada de pessoas que vêm de outros países, ou seja, os aeroportos. As pessoas que vêm de locais onde se tem uma pandemia e se tem um índice alto, essas pessoas, elas precisam passar por quarentena. Elas precisam ficar isoladas para que elas não sejam o vetor de transmissão do vírus para outras pessoas. Eu defendo a opinião que reinicie o comércio. Isso por quê? Lógico que com algumas restrições. Por exemplo, tudo que se faz aglomerações de pessoas, isso deveria ser evitado. Citamos como, por exemplo, até mesmo os bancos.
os bancos devem ficar fechados. A minha opinião é que clubes e recreações devem ficar fechados. As escolas, mesmo sabendo que as crianças têm imunidade, uma possível imunidade, mas é um meio de aglomeração de pessoas, as escolas, as instituições de ensino precisam ser fechadas. Defendo a opinião das instituições religiosas de ficarem fechadas. Defendo a opinião de onde se tem aglomeração de pessoas que fique fechado. Enfim, tudo aquilo que forma fila e existe um grande número de pessoas num ambiente só, esses ambientes devem e deverão permanecer fechados. Agora, qual é o problema de uma empresa pequena que tem 2, 3 funcionários fechar? Qual é o problema? Por exemplo, aqui na frente da minha empresa eu tenho empresas pequenas, né, que tem 2, 3 funcionários que atendem 20 pessoas por dia. Qual é o problema deles voltarem à sua atividade normal? Eu não vejo problema. Gente, hoje eu vim para a minha cidade, existem barreiras na cidade. Quantas pessoas estão sendo impedidas de entrar? Nenhuma. Todas estão entrando, então para que a presença das barreiras? Eu acredito que a partir do momento que a população vai sendo imunizada, automaticamente milhares de pessoas também serão infectadas, mas também serão imunizadas. O afastamento social total, quando chegar daqui 60 dias, que chegar o inverno e as pessoas quiserem sair, a infecção vai ser pior do que agora. Nós estamos simplesmente retardando o problema. Eu defendo a opinião que o comércio se reabra, mas com as suas especificações. Onde se tem aglomeração de pessoas, que não o faça, que não o abra. Que seja aberto de uma forma gradual e constante, para que as pessoas venham a ser imunizadas, né? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a nossa pátria e que Deus tenha misericórdia do seu povo, né, dos seus. Isso são um pensamento meu em relação a tudo isso, até mesmo por ser um profissional na área de saúde. E que fique aqui o meu abraço aos meus amigos e aos meus colegas. Deus abençoe.